Mega eventos, como é o caso de uma Copa do Mundo de Futebol, exige planejamento, contratação de mão de obra, projetos, oferecer o que há de mais moderno em tecnologia da informação. E o Brasil se preparou para tudo isso? Acompanhe. Desde 2007, quando nós iniciamos a preparação, quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2014, o Sinaenco apresentou um estudo sobre a situação dos estádios brasileiros. Na época, foram visitados 28 estádios e a situação dos estádios realmente era uma situação caótica. A partir daí, o Sinaenco lançou o Portal 2014. Junto com o lançamento do portal, veio uma publicação chamada Vitrine ou Vidraça: Os Desafios do Brasil para a Copa de 2014. Essa publicação é o reflexo de uma série de eventos que o Sinaenco fez em 17 cidades candidatas à Copa do Mundo e apresentou algumas preocupações com relação a cada uma dessas cidades. Esse material, inclusive, está disponível no site do Sinaenco, que é o www.sinaenco.com.br. O orçamento inicial previsto para os estádios da Copa do Mundo, isso sem projeto básico ou projeto executivo, deixamos bem claro isso, era de 2,8 bilhões de reais. Esse era o valor que o Brasil, na sua candidatura, se propôs a gastar com os estádios. Lembrando que o grande discurso era que a Copa do Mundo seria a Copa do Mundo da iniciativa privada. Nós separamos aqui uma tabela que eu acho que é bastante importante, que mostra o seguinte: quando nós comparamos os estádios da Copa do Mundo com outros estádios brasileiros que foram construídos, por exemplo, a Arena do Grêmio, o estádio do Palmeiras, de fato, o nosso ministro Aldo Rebelo tem razão em dizer que não dá para comparar um estádio que tem um padrão FIFA com um estádio que, teoricamente, não tem o mesmo padrão. Então, o que nós fizemos? Comparamos os estádios da Copa do Mundo de 2014 com os estádios das últimas Copas do Mundo, né? O valor do custo por assento. E o custo por assento nos estádios da África do Sul foi de cerca de R$ 5.500. Na Alemanha, R$ 5.400 o custo por assento. No Brasil, esse custo é de mais de R$ 11.800. Uma questão importantíssima, e nós vimos na inauguração do estádio de Manaus, que aconteceu agora. Nenhum estádio brasileiro já tem pronta a infraestrutura de TI. Alguns deles, como Curitiba e São Paulo, ainda nem contrataram as empresas para fazerem esse tipo de trabalho. E eu costumo dizer o seguinte: a Copa do Mundo de 2014 será a Copa do Mundo das mídias sociais. Na África do Sul, estavam iniciando essas ferramentas como Facebook, Instagram e demais ferramentas de comunicação pessoal. Ou seja, aqueles 600 mil turistas que estarão aqui certamente terão um aparelho de telefone, que já estão acostumados a ter esse tipo de tecnologia nas suas cidades, no seu país, e quando chegarem no Brasil terão dificuldades. Eu lido muito com a rede social. Então, o meu celular eu fotografo, eu mando a mensagem. Cada um de nós hoje, com a rede social, passa a ser um autor. E se essas pessoas não tiverem condição de passar suas mensagens, porque nós não temos TI suficiente, como o Rodrigo apresentou aí. Nós hoje temos, eu saio do aeroporto de Brasília para chegar na minha casa, cai a ligação do celular eu vou lhe dizer, otimistamente, 4 vezes. E não é longe, eu saio do aeroporto até o Noroeste. 4 vezes. Nem isso nós estamos tendo esse serviço, que era a banda 3G, 5G, 10G, mas TI. Né? Ter uma banda larga, mais rápida, uma segurança nessa comunicação. O projeto de engenharia, ele define o objeto, ele define a durabilidade da obra, ele define os quantitativos de materiais e serviços, ele remaneja as redes de utilidade, o custo e prazo de execução fica definido, pedido de licenciamento ambiental e processo de desapropriação decorrem do projeto, então não dá surpresa depois durante a execução da obra, avalia-se o risco, dá para contratar seguro da obra e permite fazer o controle e a execução. Licitação e contratação de serviço de engenharia é uma compra técnica. Compra técnica exige saber técnico. Se não souber comprar, não tiver competência, não vai conseguir comprar adequadamente. São serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Não devem ser contratados pelo critério de preço mínimo ou pregão, muito menos pregão, e sim melhor técnica ou técnica e preço. O que foram as ações governamentais? Em janeiro de 2010, o presidente Lula definiu a matriz de responsabilidade, que foi revista algumas vezes, sancionou o RDC,
para acelerar os processos de contratação para a Copa de 2014 e também Jogos Olímpicos. Aí estendeu para o PAC, depois Educação, agora para os presídios, em função do que aconteceu lá nos presídios do Maranhão. E aí apresenta o RDC com uma modalidade, especialmente com a modalidade de contratação integrada, através da qual a obra é contratada a partir de um anteprojeto, que ninguém diz o que é, sem projeto básico, e que fica a cargo da empresa construtora. E onde o mote é fazer a coisa rapidamente pelo menor preço, a licitação, não a obra. É o processo de contratação. E nós somos críticos com relação a isso, porque não resolve. Está provado que não tem resolvido. Não tem resolvido. O RDC facilita comprar rapidamente má qualidade. Essa que é a verdade. Como o Tribunal de Contas da União está verificando a aplicação do regime diferenciado de contratações, quando o Congresso aprovou, nós impetramos, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ADIM não foi julgada, a Copa vai se realizar e essa ADIM ficará nos caninhos do Supremo Tribunal Federal. Então, nós queremos indagar do Tribunal de Contas, né, qual é a avaliação que o tribunal faz em relação a esse regime diferenciado de contratações. O objetivo de todo certame licitatório, qualquer um, é a obtenção da proposta mais vantajosa. E o RDC, porque ele viabiliza mais caminhos, ele amplia esse leque, esse arsenal ao gestor público para que ele indique o que será a menor contratação, para acabar com o monopólio do menor preço. É claro que, com maiores caminhos, com mais alternativas, essa discricionariedade do gestor é aumentada. Existe, sim, um aumento de subjetividade. É uma mudança de filosofia na lei. Agora, do que tem de objetivo, contratação integrada para as obras da Copa do Mundo, salvo engano, existiam só duas, no Porto de Manaus e no Aeroporto de Curitiba. Tá? Daquilo que tem de objetivo em obras da Copa, quando foi utilizado o RDC, em razão de alguns novos procedimentos, alguns deles assemelhados ao pregão, houve redução do tempo licitatório. Se vai dar certo ou não vai dar certo, inclusive qualitativamente com relação aos objetos que vão ser entregues, isso vai ser objeto de análise específica pelo tribunal. No próximo bloco, o apito final, o legado da Copa do Mundo de Futebol. Já passou esse tempo para a Copa, já não dá mais tempo.